Xambioá, São Geraldo. E gostaria de dar as boas-vindas. Senhoras e senhores, iniciamos a cerimônia de abertura da segunda reunião pública de comunicação social da Ponte Xambioá, São Geraldo, com a função de munir a população com informações sobre o empreendimento que se encontra em execução. Esta que é uma realização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, se concretiza agora em ambiente virtual em função da pandemia pela Covid-19, o novo coronavírus. Unir dois estados, unir dois municípios, duas realidades irmãs, tão diversas, mas também tão iguais, é uma responsabilidade muito grande. A ponte sobre o Rio Araguaia agora está sendo edificada. No rio, que é um limite natural, mas que pela sua generosidade de água não se comporta como tal, se faz veículo, que possibilita o transporte, se oferece para o ir e vir, sendo a chance de garantir os direitos da população dos dois estados, das duas macro-regiões do país e ainda de dois biomas ricos, necessários e únicos. É, acima de tudo, o exercício de cidadania sendo exercido por aqueles que trabalham e colaboram com a construção do Brasil. A todos que participam dessa reunião pública, convido a se unirem nesta missão de construção do empreendimento, compreendendo que este não é feito apenas por um grupo, mas por uma comunidade, uma sociedade. Vamos, que a hora é agora de cuidar, de conservar os recursos naturais em torno do Araguaia. Para participar dessa reunião pública e dar as boas-vindas aos presentes, convidamos o senhor Deusdete dos Santos, engenheiro civil do DENIT. Bom dia. Eduardo, está ouvindo? É o Juliette? Tranquilo, pode continuar. Porque ontem tivemos um problema lá em Xambioá, não deu para ouvir, mas que bom que está funcionando agora. Bom dia a todos, meu nome é Deusdete e como a Juliette acabou de falar, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Pará e estou aqui, como ela bem disse, como representante do DENIT, nessa nossa segunda reunião pública sobre a ponte do Rio Araguaia. Na nossa primeira reunião, no dia 19 de 2 de 2020, estávamos em um cenário diferente. Nos reunimos aí na Câmara de Vereadores de São Geraldo, mas que devido à pandemia, que é do conhecimento de todos, hoje fazer aquela mesma reunião naquele mesmo formato não é possível. Mas temos esse outro canal para trocarmos informações sobre o empreendimento da ponte. O lado bom é que, graças a Deus, o cenário da obra também mudou, mas mudou para melhor. Naquela nossa primeira reunião, só tínhamos o canteiro implantado, instalado na cidade de Xambioá. E surgiram até alguns questionamentos que, apesar do canteiro estar instalado ali em Xambioá, se realmente a obra ia existir, ainda gerou muitas dúvidas, eu lembro que gerou muitas dúvidas aí. Mas hoje já temos obras da ponte propriamente dita em execução. Já foram executadas na margem direita do rio obras de infraestrutura na cidade de Xambioá. Essa ponte ela é um empreendimento que ela é desejada há muito tempo, reivindicada pela população dos dois estados, tanto do lado do Pará como do lado de Tocantins. Eu lembro também que naquela reunião, algum vereador eu não lembro do nome agora, mas ele falou que tinha 3 sonhos que ele esperava realizar na vida. 2 já tinham sido realizados e só faltava esse, que era a execução da ponte. E a gente até brincou com ele, que falou que com certeza, que ele disse que ia morrer e ele ia ver essa ponte realizada. E a gente até brincou que garantiu que ele, antes dele morrer, essa ponte estaria executada. E o empreendimento é de grande relevância para os estados diretamente envolvidos, ou seja, o estado do Pará e o estado do Tocantins. A rodovia 153 é um importante eixo de integração entre as regiões norte e sul do país. E as obras a serem realizadas contribuirão para o desenvolvimento e o progresso da região.
além de diminuir o tempo e o custo de transporte e atender uma antiga, como eu falei antes, uma antiga reivindicação da população envolvida, diretamente envolvida nos dois estados. Essa obra hoje, da ponte sobre o Rio Araguaia, ela é de longe a maior obra hoje que nós temos sobre a jurisdição do DENIT no estado do Tocantins. E ela será, depois de construída, a maior obra, a maior ponte do estado do Tocantins. E para vocês terem uma dimensão do tamanho que é essa obra hoje, em execução no Brasil, uma das maiores pontes que estão sendo executadas hoje no Brasil. Nós estamos falando do estado, nós estamos falando dentro da região norte. Uma das maiores obras do país. E aí nós entendemos que a construção, ela causa alguns transtornos na população diretamente envolvida. E é por isso que nós estamos aqui na tentativa de diminuir esses impactos causados. A gente entende e cremos também que a população diretamente envolvida, que é da cidade de Xambioá e de São Geraldo, que a obra, apesar dela trazer, como eu disse, transtorno, causar impactos na região, mas os benefícios que ela trará, é muito maior do que os prejuízos com os impactos que eles estão envolvidos. E por isso que nós estamos aqui na tentativa de reunir, ouvir a população, para tentar amenizar ao máximo os impactos causados nessa construção. E, Juliette, era isso que eu tenho que falar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, questionamento, se eu souber, se eu não souber, tem os canais que vocês vão disponibilizar para a gente tentar sanar todas as dúvidas. Obrigada, Deusdete. Só quero deixar claro que o Deusdete, quanto representante do DENIT, ele vai ficar à disposição para responder alguma pergunta, algum questionamento que vocês queiram colocar aqui no chat, ou até mesmo, em algum momento, abrir o microfone de vocês para fazer essas perguntas, né? Tirar essas dúvidas. Passo agora a palavra, né, para o representante da gestão ambiental, o senhor Eduardo Ponce, que vai fazer uma apresentação dos aspectos de gestão ambiental da obra. Com você, Eduardo. Obrigado, Juliette. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo, sou engenheiro ambiental e eu sou responsável por acompanhar a gestão ambiental daqui de Xambioá, que é onde está sendo executado a ponte. Então, resido em Xambioá e vou acompanhar a obra do início até o seu término. Bom, como já foi pontuado pela Juliette, pelo Deusdete, essa se trata da segunda reunião pública. Não sei se todos tiveram oportunidade de comparecer à primeira ou ver o resultado da primeira, mas na primeira reunião que fizemos, de forma presencial, a gente foi uma parte mais introdutória do que seria a ponte, como seria a questão ambiental, no sentido de execução dos programas, o licenciamento, o cronograma previsto para essas atividades, o próprio programa de comunicação social, que tem uma das ações realizar mesmo esse contato mais próximo da população com, né, o empreendimento. Então, como estava prevista essa reunião, mas não pôde ser de forma presencial, a gente buscou outros meios, outras ferramentas, e aqui estamos. Então, é novo para todo mundo esse formato, espero que todo mundo tenha proveito, e ficamos sempre à disposição pelos canais que a gente vai disponibilizar para qualquer tipo de dúvida. O que não for tirado agora pode ser tirado depois. Eu vou fazer uma introdução sobre a gestão ambiental e vou apresentar para vocês alguns resultados. Eu também vou convidar daqui a pouco o engenheiro ambiental Rodrigo Mendes, que está presente aqui com a gente. Ele está representando o consórcio e ele vai mostrar um pouco sobre a obra, o que é a obra, como que é composta, qual que é o andamento dela, né? Quem está aqui de Xambioá, né, quem está na cidade de Xambioá, consegue acompanhar mais porque ela está avançando no sentido de Xambioá para São Geraldo. Então, quem reside em São Geraldo não está vendo como o pessoal de Xambioá está vendo. Então, a gente vai mostrar um pouco como é que vai
ser essa sequência, né, de construção, tem algumas fotos, lembrando também que no site da ponte já tem umas fotos desde o início, em janeiro, quando começou, né, a instalação do canteiro e algumas atividades, já tem umas fotos lá para quem quiser acompanhar. Deixa eu só abrir a minha apresentação aqui. Tá vendo aí, Juliette? Sim. Bom, então essa reunião, assim como a primeira que a gente realizou em fevereiro, ela tem um caráter informativo, né? Então a gente busca transparecer para a população todo o andamento da obra. Então, a gente vai falar sobre o andamento da obra e sobre a questão ambiental. Mostrar o resultado de algum dos programas que a gente já executou. Como já foi explanado, né, a gente tem a presença aqui do DENIT, que é o empreendedor dessa obra, uma obra de grande porte, como foi colocado pelo Deusdete, né, de grande importância, esperada por toda a região. Vou falar um pouco do licenciamento ambiental e apresentar novamente os canais de comunicação. Da construtora, nós temos o consórcio Xambioá, o Rodrigo Mendes está representando aqui o consórcio, ele é engenheiro ambiental. Na última reunião, teve participação do engenheiro civil Fernando. Ele não pôde participar dessa reunião, mas ele também está sempre à disposição para alguma questão de dúvida em relação ao andamento da obra. A gestão ambiental é realizada pela empresa Ambiengia, Engenharia Ambiental, que é coordenada pelo Geraldo Moura, que é uma equipe de Palmas, que cuida do gerenciamento. E aqui em Xambioá fica a equipe residente, que é para supervisão ambiental, né, que eu sou o responsável por acompanhar isso diretamente. Aqui sobre a obra, como eu falei, o Rodrigo vai falar mais com propriedade, porque ele está acompanhando melhor a questão do andamento da obra por ser do consórcio, né? A gente da equipe da gestão, a gente acompanha a obra, mas nosso foco é mais na questão das medidas ambientais. Então, vou convidar o Rodrigo aqui para ele só explanar um pouquinho sobre alguns pontos. Rodrigo, tá tudo bem aí? Bom dia, Eduardo. Tá tudo bem. Bom dia aí a todos. Quero agradecer em nome do consórcio o convite para a gente estar participando dessa reunião técnica. Agradecer o representante do DENIT, pessoal aí da gestão ambiental, pessoal de São Geraldo aí que está participando, de Xambioá também participando. Bom, meu nome é Rodrigo Mendes, eu sou o representante do consórcio Xambioá, responsável pela implantação. A ponte, ela tem um comprimento total de 1.000 metros, uma largura de 6 metros. Ela tem um acostamento, passeio de pedestres, serão sendo que 8 apoios serão na margem do rio, 36 apoios serão no leito do rio Araguaia. Atualmente, nós estamos situados na cidade de Xambioá. E então, nós já iniciamos as atividades de infraestrutura, como o próprio representante do DENIT colocou, nas margens do rio Araguaia, do lado de Xambioá. Então, nós estamos indo ao rio Araguaia, construindo os apoios do 44 até o apoio em terra,
seria 39. Então, as atividades para a construção de uma ponte nessa altitude, com muito planejamento. Iniciamos a atividade que a ação e a atividade que nós atualmente trabalhando o apoio. Eduardo, o áudio do Rodrigo sumiu. Se ele não conseguir voltar, você pode continuar até a internet dele melhorar a sugestão. Tá, a gente teve um probleminha, tá com conexão ruim. Creio que muita gente não conseguiu compreender. Eu vou voltar aqui no que eu já passei. Vou explanar de forma bem rápida e se o Rodrigo conseguir melhorar a conexão, ele pode explicar melhor. Tá vendo minha tela aí, Juliette? Sim, tá tranquilo. Então, bom, o que o Rodrigo tinha colocado é o seguinte: aqui tem um mapa com a localização da ponte, em amarelo está destacado o que é o traçado da ponte, né? De rosa a gente tem os acessos, só que esses acessos são uma outra etapa que ainda não está confirmado, não está com o projeto definido. Então, a gente não consegue dizer detalhes maiores sobre essa área onde vai ter os acessos, que ela é uma outra etapa que não é o consórcio que irá executar. A princípio, o consórcio está responsável apenas pela execução da ponte. Né? Então, aqui no mapa a gente tem a localização, né? Tem o traçado já definido da ponte. E essa ponte tem uma extensão de 1.727 metros. Então, uma ponte bastante extensa, como o Deusdedit colocou, é uma obra muito grande no âmbito nacional. Né? Então, ela tem uma importância muito grande para todo o desenvolvimento da região e também, né, a questão de escoamento de produção, de toda a matriz econômica do país. Essa ponte, como ela tem essa extensão toda em concreto, ela tem um total de 44 apoios. Então, as etapas vão avançando, né, à medida, aqui a gente já tem construído, já deu início a alguns apoios, né, eles mantêm um cronograma, né, como que eu posso dizer, não é um apoio concluído por vez, eles vão tendo etapas distintas, mas eles vão avançando. Aqui, ó, a gente tem uma projeção do que seria a ponte, né, não é um croquis, uma maquete do que vai ser a realidade, mas é só para fins de entendimento. A ponte, ela tem 3 trechos definidos em projeto, que é o trecho do lado do Pará, um trecho central, né, na calha do Araguaia, e um trecho do lado do Tocantins. Então, eu destaquei esse primeiro trecho aqui do Tocantins, que é onde iniciou a ponte. Né? Então, aqui embaixo está destacado todo o trecho Tocantins, que é do pilar 44 ao apoio 24. Então, a primeira etapa do projeto foi construir os apoios no lado do Tocantins, só que o trecho seco, que é onde não é o rio propriamente dito. E iniciou, onde hoje encontra o canteiro de obras, é a parte seca, né? Que é do pilar do apoio 44 ao 39. Recentemente foi aprovada a segunda etapa, que já é no trecho do Araguaia, do 38 ao 35. Então, até essa semana, estava executando o 39, está em execução. Mas lembrando que os demais, 44, 41, ainda está... eles não estão com os apoios em si finalizados, né? Porque o apoio, ele tem estaca, bloco, pilar, né? Que vai compondo as estruturas. Que é o que traz essa figura aqui, ó. Essa figura
é mais ou menos um esquema de como que é um apoio, né? É composto pelas estacas, que faz parte da fundação, mais o bloco, isso tudo compõe a infraestrutura, aí sobe o pilar, que é a mesoestrutura, e depois de todas essa estrutura montada, vem a superestrutura, que é propriamente dita o rolamento, né, a pista para trânsito. Aos poucos a gente já está vendo essas estruturas subindo. Quem passa ali pela balsa já consegue ver um pilar ou outro de algum desses apoios. Então, até maio, a gente tinha aí, já a infraestrutura iniciada, com cerca de 10%. Agora, em junho, esse gráfico já muda um pouco, porque já tem um pouco da mesoestrutura aparecendo. Então, aos poucos, essa obra vai ganhando, né, visibilidade, principalmente aqui do lado do canteiro, do Xambioá, e vocês podem acompanhar esse progresso, né, essa atualização pelo site. Lá tem uma opçãozinha que é um andamento da obra. Então, tem o gráfico e algumas fotos. Aí aqui a gente trouxe umas fotos, né, para quem não teve a oportunidade de passar por perto do canteiro, que isso já são estruturas que já conseguem ser vistas ali do porto de Xambioá. Né? Então, já temos esse do lado esquerdo, é um bloco de fundação, que depois vai ser enterrado. Do lado direito já temos ali 2 pilares, né, que compõem o apoio. E acima já está fazendo a parte mesmo das vigas, das lajes, para compor a superestrutura. Isso são partes mais técnicas que é mais da parte da engenharia civil. Se alguém tiver alguma dúvida, ou como eu falei, curiosidade para ver o andamento, no site tem algumas fotos mais detalhadas. Eu vou vou passar rapidamente sobre o licenciamento, né? Essa obra, por ela ser entre 2 estados e um rio muito importante para a bacia hidrográfica do Brasil, ele é um processo conduzido pelo IBAMA, né, que é o órgão federal competente para licenciar obras de grande porte, obras que envolvem, né, aí 2 estados. Então, foi emitida uma licença, a licença de instalação, uma licença para desmatamento, que é a autorização de supressão vegetal, e uma licença que autoriza a coleta de material biológico. Na prática, isso é coleta de peixe, porque a gente vai fazer monitoramento da fauna aquática, que está no rio, né, para ver se está tendo algum distúrbio, algum impacto por conta da obra. Então, para isso, precisa de uma autorização para fazer essa coleta de peixes. As áreas de apoio têm licenciamento também, tem as licenças, são conduzidas pelo órgão estadual, como está aqui no lado de Xambioá, o canteiro está autorizado pelo Naturatins. Temos atividades de arqueologia, que é autorizado pelo IPHAN, né, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os PBAs, os planos, né, os planos ambientais são elaborados para atendimento ao licenciamento e às condicionantes que essa licença traz, e todas essas atividades têm um acompanhamento do empreendedor, do DENIT, né. Como eu falei, a licença de instalação, ela passou por uma renovação agora em março desse ano, está válida até 2024, então ela é superior à validade ao que está previsto para a própria construção da ponte. A autorização de supressão vegetal passou por uma retificação agora em junho, né, tem validade de 3 anos, então ela autoriza o desmatamento de tudo que será necessário para a construção da ponte e os acessos. O que está no traçado da ponte é acesso, que necessitar desmatamento, já está autorizado. E como eu falei, a autorização de coleta de material biológico também foi emitida agora em junho, tem 3 anos de validade. Aqui um resumo dos serviços que a gestão ambiental faz. Então, o consórcio é o responsável, né, pela execução das atividades da ponte, e a gente da supervisão ambiental, da gestão ambiental, cuida dos serviços que se refere ao meio ambiente. Então, a gente tem um gerenciamento ambiental, que ele é o programa macro, ele desenvolve atividades envolvendo o acompanhamento de licença, o andamento das condicionantes e a execução dos programas ambientais. Eu, da supervisão, estou aqui mais na prática, acompanhando a obra,
Então, eu realizo vistorias, dou orientações e acompanho a execução desses planos. Tem o plano ambiental da construção, o plano de recuperação de áreas degradadas, programa de gerenciamento de riscos, programa de ação de emergências, programa de recuperação das matas ciliares, né? Se o empreendimento tiver um desmatamento na APP do Rio Araguaia, que é uma área de proteção, vai precisar ser recuperado. Então, tudo isso a gente está acompanhando junto com o consórcio. Tem também elaboração do inventário florestal, que já foi concluído, para fazer o levantamento das árvores que estão no traçado, que vai precisar ser desmatada. Temos o programa de comunicação social, cuja essa reunião é uma ação desse programa. A cada 4 meses vamos estar trabalhando a comunicação social por meio de reunião e mais outras atividades que aproximem mais a população do empreendimento. Programa de educação ambiental. Creio que muita gente viu algumas ações recentemente, né? Grupo com professores para fazer oficina, teve blitz na balsa, teve distribuição de material de educação ambiental em alguns comércios, tanto em Xambioá quanto em São Geraldo. Temos o programa de monitoramento da qualidade da água, da fauna aquática e o programa de arqueologia. Eu vou mostrar um pouquinho dos resultados de cada um desses programas. Como eu falei, a supervisão ambiental, né, eu realizo aqui, então eu estou sempre fazendo fiscalização e orientação junto com a construtora, junto com o Rodrigo, que é o engenheiro ambiental do consórcio, dando essas orientações, né, para a gente buscar realizar da forma mais técnica e prática no que diz respeito à mitigação dos impactos ambientais, né? Então, sempre buscar solucionar algum problema ou evitar algum problema ambiental. Então, diariamente estou ali fazendo vistorias, né, para a gente trabalhar nesse sentido. A supervisão, ela tem um cronograma previsto de 36 meses, né, então está destacado em vermelho o que a gente já executou, de janeiro a maio. Em junho é o que a gente está fazendo agora, então está fechando o mês, está fechando as atividades, que elas se consolidam por meio de um relatório. Como eu falei, tem alguns programas da supervisão que a gente auxilia juntamente o consórcio na execução. Aqui alguns exemplos de ações que é para, por exemplo, do plano ambiental de construção. A gente tem o controle de erosões, então para isso a gente faz todo um controle do que a obra pode vir a prejudicar, né, o solo, a água. A gente vai fazer um controle ambiental em cima dessas atividades, né, buscando promover o mínimo de impacto ou zero impacto possível. Então, aí tem um exemplo das atividades e soluções que a gente vem buscando fazer. Outra ação, monitoramento dos ruídos. Então, a gente faz o monitoramento mensal e gera relatório, gera os gráficos, né, comparando quais são os limites que foram medidos e os limites que são previstos em normas, como o limite máximo. Como eu falei, o programa de gestão ambiental, ele que coordena tudo, né? A componente dele é a coordenação ambiental, a supervisão e monitoramento. Então, basicamente, ele acompanha a licença, condicionante e gera os relatórios, consolidando tudo isso. Todo o resumo da parte da gestão é consolidada, né, nesse programa. E encaminha ao DENIT esses relatórios mensais, e para o IBAMA tem a periodicidade trimestral para a supervisão e semestral para o gerenciamento, para o órgão ficar acompanhando qual é a evolução da obra e como a gestão ambiental está trabalhando juntamente com a construtora. O programa de monitoramento da qualidade da água, né, o objetivo é monitorar a qualidade nessa área de influência da ponte, que aí permite a adoção de medidas que assegurem a não degradação e a manutenção da qualidade da água. Então, é um programa mensal, ele só tem uma tipologia que é diferenciada, todo mês são medidos 3 parâmetros, só que a cada 3 meses é acrescentada uma série de mais parâmetros, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, já tem 5 campanhas realizadas, lembrando que o empreendimento não chegou ainda a ser executado na água, no Rio Araguaia. Então, é importante esse monitoramento, porque a gente consegue já ter alguns padrões do comportamento do rio, como que está a qualidade da água, antes mesmo do empreendimento afetar o rio, né, propriamente dito. Então, nós temos aqui 8 pontos
que está acima do traçado da ponte, 2 acima, 3 estão na linha do traçado onde vai passar a ponte e 3 abaixo. Então, a gente consegue, com essa dispersão de pontos, ter um acompanhamento e poder fazer um comparativo entre os pontos que estão acima da ponte, que não sofrem tanta influência, né, com as atividades, e já os pontos também que já estão abaixo, né, a jusante do rio. E a gente consegue ter uma resposta boa. Então, a gente já vem monitorando há 5 meses esses pontos. Então, aí são alguns parâmetros, né, são coisas mais técnicas, químicas, né, muita gente, acho que tem conhecimento quando fala de temperatura da água, pH, óleos e graxas, que são alguma gordura que está ali, questão de coliforme fecal também é monitorado. Então, esse é o grupo de análises trimestrais, e tem 3 parâmetros que é feito todo mês: a turbidez, os sólidos e os óleos e graxas. Então, os resultados desse programa até agora foram monitorados os 8 pontos, né, até agora em junho. Foram feitos relatórios mensais apresentando esses resultados, e um dos objetivos principais com essa série de parâmetros, é você ter uma ideia de como está a qualidade da água. Então, a gente obtém o que chamam de IQA, o Índice de Qualidade de Água, que nós temos na tabela do lado esquerdo uma escala, né, de cores e valores de IQA para saber a qualidade da água, e à direita a gente já tem um resultado de maio, em que os 8 pontos apresentaram uma água com qualidade boa. Então, foi um resultado bom. Ela tem, você fazendo uma matriz matemática, com vários parâmetros, você chega num valor, e esse valor, de acordo com a escala, te dá a qualidade dessa água. Então, para os 8 pontos, nós temos uma qualidade boa da água. Então, a partir do momento que a obra for avançando, a gente vai acompanhando se essa qualidade vai modificando, né? E propor as medidas para a gente manter esse padrão, ou melhorar. Aqui algumas fotos do programa, da qualidade da água. Aí, nos relatórios, é feita uma tabela apresentando os resultados, destacando o que está um pouco fora, fazendo algumas considerações da possível causa disso, né? Porque um rio que apresenta uns parâmetros alterados, eles podem ter fontes até naturais. O próprio rio pode comportar assim, pode ter outros tipos de atividade que estejam alterando a qualidade da água, pode ter o esgoto, fossa muito perto. Então, é uma série como se diz, de razões para essa água estar com algum parâmetro alterado, né, e apresentar uma má qualidade. São apresentados gráficos também nos relatórios, de acordo com cada parâmetro e seu limite. O programa de monitoramento da fauna aquática tem o objetivo de monitorar a população de peixes do rio, antes, durante e depois das obras. Aí, como eu falei, a gente tem uma campanha para ser executada agora esse mês, já também vai coincidir da obra não entrar na parte da água, para a gente ter uma resposta do que é a comunidade aquática antes da execução da obra, né, no rio. São 4 pontos distribuídos, 2 acima do eixo da ponte e 2 abaixo do eixo da ponte. O cronograma são campanhas trimestrais, né? Aquela licença que eu falei de autorização de fauna aquática para coleta, ela teve a autorização, ela foi emitida só agora em junho. Então, por isso a gente está realizando essa campanha agora. Então, já está na fase de tabulação, né? De dados e tudo mais, para consolidar esses resultados dessa campanha. O programa de arqueologia tem o objetivo de realizar o salvamento dos bens arqueológicos identificados na área da construção da ponte e seus acessos, proporcionar à comunidade, através da educação patrimonial, a compreensão e valorização dos bens arqueológicos. Esse programa ele foi dividido em 3. O programa de monitoramento arqueológico, né, o subprograma, ele acompanha a obra ali diariamente, porque há escavações. Então, a partir do momento que há modificação no solo, e esse solo já tem um potencial arqueológico, né, para quem é da região sabe da guerrilha do Araguaia, foi todo um cenário né, histórico, então ele tem ali um bem que precisa ser monitorado.
E também foram identificados sítios arqueológicos, então tem alguns vestígios de muitos anos atrás que já foram identificados na região, e para isso tem o subprograma de salvamento. Como tem um sítio em Xambioá e em São Geraldo, precisa fazer o resgate, né, ver se encontra alguma coisa, catalogar, fazer todo esse trabalho de arqueologia para manter esse patrimônio. E o subprograma de educação patrimonial para exatamente levar informação sobre a questão arqueológica, sobre a questão patrimonial, e também coletar informações de quem é da região e tem a contribuir. A arqueóloga que está aqui acompanhando já relatou que tem pessoas que vivenciaram, ou teve familiares que vivenciaram a guerrilha do Araguaia, então tem a contribuir também com esse subprograma. Aí ele tem uma execução diferenciada para cada subprograma. O monitoramento ele é constante, enquanto tiver atividades, né, principalmente de escavação, o monitoramento vai estar acompanhando. O resgate, ele é dividido, ele é previsto em 6 meses. Já foi feito uma prévia em fevereiro, em maio foi feito o resgate em São Geraldo, e agora em junho está tendo o resgate em Xambioá, que vai estender até os próximos meses, que é um sítio maior. A educação patrimonial teve início em abril, com um diagnóstico preliminar, e em agosto vai ser retomadas as atividades por conta também da pandemia, porque a ideia da educação patrimonial é levar as escolas, a população, um pouco desse conhecimento. Então, está previsto umas atividades mais para frente. Como eu falei, alguns resultados, né, o monitoramento está ali acompanhando principalmente escavação, o salvamento, né, o resgate nesses locais que foram identificados já em alguns outros estudos, como sítio arqueológico. Então, aí tem rochas, alguns materiais líticos que foram ferramentas, né, que às vezes passam despercebido por muitas pessoas, né, as pessoas às vezes vai fazer alguma atividade, cava, vê acho que é uma pedra, uma rocha, mas na verdade aquilo ali é um material utilizado por uma civilização mais anterior, vamos dizer, à nossa realidade. A educação patrimonial, né, teve um diagnóstico com professores, trabalhadores da obra, para levantar qual o conhecimento das pessoas da região a respeito do tema arqueologia. O inventário florestal, ele foi feito em fevereiro e março, já foi concluído, e teve o objetivo de levantar as espécies, né, de árvore quantitativo no traçado da ponte dos acessos, por conta do desmatamento necessário para realizar essas obras. Então, aqui a gente tem um mapa com, né, em verde é a área do inventário, onde está previsto os acessos e a cabeceira da ponte, né, então está destacado aí os indivíduos que foram levantados em campo, né, a equipe vai em campo, identifica um a um cada indivíduo, né, vê o porte dele, qual é a espécie, e faz o relatório dizendo o total de espécies que foram levantadas. Então, aqui algumas fotos de que foi realizado em janeiro e fevereiro. Desculpa, falei fevereiro e março. Já foi, no início do ano, já foi feito o inventário. E com isso, como vai ser desmatado, a gente precisa, por lei, fazer uma compensação. Então, as áreas que foram desmatadas, elas são compensadas. Então, ou compensadas na própria área, depois da execução do empreendimento, ou em áreas ali próximas e similares, né? Ou de APP, ou que está necessitando de algum plantio. Então, esse projeto está sendo elaborado, ele está em andamento para atender essas condicionantes impostas pela essa autorização de desmatamento. Né? Então, elabora um projeto e aponta áreas para serem compensadas. Bom, o que eu tinha para apresentar era isso, sobre os programas, né? O programa de educação ambiental e comunicação social, como eles caminham juntos, a Juliette vai apresentar alguns resultados, e lembrando que no final da apresentação, quem tiver dúvida em relação aos programas que eu apresentei, vai estar aberto para pergunta no final da reunião. Juliette, com você. Obrigada, Eduardo. Então, como o Eduardo falou, né, o programa de comunicação social e o programa de educação ambiental são 2 programas que eles se movimentam em todo o território, acompanhando a obra e interagindo com os outros programas, né?
É um princípio de interdisciplinaridade. Então, esses dois programas, eles andam juntos, mas também eles dialogam em todo o ambiente. Pela característica mesmo da educação ambiental, de ter que se articular, de ter que entender esse ambiente, de ter que construir diálogo, linguagem junto à população. Então, esses dois programas, eles estão aí o tempo inteiro manejando essas informações também para criar conteúdos que sejam disponibilizados em momentos como esse, né, de reunião pública. Então, vou passar alguns dos resultados que a gente obteve com a primeira campanha de educação ambiental, que ocorreu em janeiro, né, e de comunicação social, que ocorreu em fevereiro desse ano. Só um instante que eu vou projetar. Tá bom. Está aparecendo agora? Tá abrindo. Isso. Apareceu, Juliette. Tá. Só um instante. Voltar lá para o início. Então, o programa de educação ambiental, ele tem o objetivo de desenvolver ações educativas visando, através de um processo participativo, capacitar e habilitar a sociedade para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental de vida nos municípios de Xambioá e São Geraldo. Então, esse programa, ele se articula muito com toda a população, mas em especial com as escolas, né? Por conta da característica da educação que está inserida, né, nas estratégias que se traçou para desenvolver as ações. Então, Juliette, coloca em tela cheia, desculpa te interromper. Ah, tá. Tá pequeno, né? Isso. Tá bom, agora tá bom, obrigado. Tá. Então, a característica fundamental dele é trabalhar as escolas, justamente para criar uma cultura de desenvolvimento sustentável. O grande objetivo da educação ambiental no mundo inteiro, né, não é da agora, a gente já tem pelo menos uns 30 anos de trabalho com o princípio da educação ambiental nas escolas no Brasil, mas o mundo inteiro se articula para que se entenda as condições do ambiente, independente de estar ocorrendo uma obra considerada impactante ou não. Então, é algo que as escolas já vêm trabalhando, mas o que acontece? Quando chega um empreendimento desse e tem a condicionante da licença que obriga a se trabalhar questões de educação ambiental, e assim, de acordo com a norma técnica do IBAMA de 2012, né, isso é uma obrigatoriedade, já era uma obrigatoriedade, só que ela foi redesenhada em 2012 para que os empreendimentos, nos seus processos iniciais até o final, até a operacionalização das obras, se continue trabalhando aspectos de educação ambiental. Então, por isso ele tem esse amplo relacionamento, amplo desenvolvimento em todo o ambiente da obra. A componente 1 do programa de educação ambiental é direcionada aos grupos sociais da área de influência da atividade e processo de licenciamento. Então, toda a sociedade dessa área de influência, os dois municípios, Xambioá e São Geraldo, vão receber, de alguma forma, ações de educação ambiental, vão se envolver em algum momento nessas atividades. O componente 2 é o programa de treinamento dos profissionais em questões ambientais, direcionado aos trabalhadores envolvidos nas obras. Então, os trabalhadores que vão se envolver nessa obra
Depois a gente pode até perguntar o número total quando a obra chegar no seu ápice, quando ela estiver no seu pico de construção, quantos trabalhadores se envolverão direto e indiretamente, mas especificamente essa componente do programa de treinamento aos profissionais, ela está direcionada a quem está no canteiro de obras, a quem está se envolvendo, quem fica ali no dia a dia, que precisa receber essas informações, precisa ter consciência de que as suas ações no seu trabalho pode provocar pequenos impactos, pode provocar problemas ambientais ou soluções ambientais. Nem sempre, nem tudo é problema dentro dessa dimensão, né? A gente pode considerar que, às vezes, atuando no dia a dia, você está atuando com uma consciência, um grau de sensibilidade aguçada e que você está protegendo algumas formas de vida. O cronograma do Programa de Educação Ambiental. As campanhas ocorrem de 4 em 4 meses, tanto é que agora a gestão terminou uma campanha de educação ambiental, que o principal acontecimento dessa campanha foi a formação de professores do município de Xambiá e São Geraldo. Esses professores se envolveram em uma oficina pedagógica, justamente para entender o perfil do programa e construir estratégias de educação com as suas turmas, né, no ensino formal, usando essas informações. Esse é o cronograma, né? Então, no mês de outubro, haverá outra campanha de educação ambiental. Só um instante. E os objetivos são os seguintes: desenvolver ações educativas visando, através de um processo participativo, capacitar e habilitar os setores sociais para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida nos municípios da área de influência do empreendimento. Contribuir para a preservação e a minimização dos impactos ambientais e sociais decorrentes do empreendimento, através da extensão da educação ambiental nas atividades do empreendimento. Da componente 2, desenvolver capacidades para que os trabalhadores avaliem as implicações dos danos e riscos ambientais e tecnológicos decorrentes da obra que está ocorrendo na rodovia BR-153 Pará-Tocantins, nos meios físicos, natural e social. Objetivo previsto na Instrução Normativa do IBAMA número 2 de 2012, aquela instrução normativa que eu falei para vocês. Desenvolver ações de sensibilização, treinamento e capacitação dos trabalhadores visando contribuir para a preservação e a minimização dos impactos ambientais e sociais do empreendimento. Sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos ambientais adequados relacionados às obras, conforme estabelecido no Plano Ambiental da Construção, PAC. Essas são algumas fotos dessa última etapa, né, da última campanha de educação ambiental, né, que trabalhou também com a população em geral, levando material impresso, né. Os usuários da balsa se constituem também um público específico do programa de educação ambiental. Eles são instruídos a diminuir os impactos nessa travessia, né, com relação a resíduos sólidos, com relação à água. Aqui um pouquinho do módulo interdisciplinar de educação ambiental, né, que é a oficina pedagógica com professores da rede pública. A gente alcançou no grupo que a gente criou no WhatsApp, que é um dos canais de comunicação. Alcançamos mais de 150 professores dos dois municípios, né? Então, esse primeiro módulo ele ocorreu no dia... A última fase no dia 24 passado, né? E o módulo ele compreende 4 horas e é dividido em 2 blocos de 2 horas, justamente para não ficar cansativo. Nesse módulo, a gente trabalha a parte
teórica da educação ambiental com os exemplos práticos, usando, inclusive, o território dos 2 municípios para construir esses exemplos práticos, né? E ele serve para que se trabalhe depois no intermódulo, que é o período entre um módulo e outro, atividades nas escolas. E essas atividades serão apresentadas pelos professores, pelos educadores, no próximo módulo, para que eles tenham a condição de perfazer de formação 120 horas que são relevantes para o currículo deles. Programa de educação ambiental com a sua componente 2, que é o treinamento dos profissionais em questões ambientais, o canteiro de obras, em que estão trabalhados diálogos diários de segurança, que a gente chama de DDS, né, com os temas também da campanha. Nessa campanha foi água, porque quando pensamos a campanha e planejamos no mês de janeiro, tínhamos a informação, né, e a cultura da região do uso da praia, né, da água, do processo de veraneio, período de veraneio, que é algo cultural já. Então, esse período entrou na programação em que se considerou os impactos no ambiente gerado por esse uso, né, que é um dos usos previstos para a água, que é a balneabilidade. Então, a gente pensou em algo que trabalhasse toda essa questão do turismo, da praia, das práticas econômicas em volta disso, e aí elaboramos, portanto, uma campanha que abrangesse essas questões. Os temas da educação ambiental que a gente vai trabalhar ao longo de todas as campanhas são esse: água, resíduos sólidos, código de conduta, animais peçonhentos, animais silvestres, DST, efluentes, queimadas, segurança do trabalhador. Aqui é um exemplo, né, do material que é produzido pelo Programa de Comunicação Social para atender o Programa de Educação Ambiental. Esse é um folder sobre a água. Esse folder, ele está aqui disponível para vocês acessarem. Depois, quando eu voltar para a tela, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem acessar o folder. Ele está em PDF aqui, um arquivo, se vocês quiserem baixar para vocês usarem ou ler, mas também fica disponível em alguns pontos. Depois eu vou indicar. O folder de resíduos sólidos, né, com algumas caracterizações do que é lixo, do que não é lixo, do que é reutilizável, do que é material com uma política reversa, né, de conservação e de destinação final, e as caracterizações dos tipos de resíduos sólidos. Muito importante para esse período de praia, porque, como a gente tinha pensado, o período de praia, ele acaba gerando um tipo de lixo muito específico nas areias da praia, que é o microlixo, que é responsável por grande parte da contaminação da água. A cartilha, né? Essa cartilha, ela tem um tom um pouco mais pedagógico para ser utilizado na formação de professores e ser disponibilizados nas escolas, né? A cartilha, ela traz, então, algo técnico, mas também com uma linguagem pedagógica para a educação, lúdica, né? Uma linguagem abrangente, mais holística, pensando o universo da água como um todo. O programa de comunicação social, né? Os objetivos dele é criar um canal de comunicação contínuo entre o empreendedor e a sociedade, especialmente a população diretamente afetada pelo empreendimento, de forma a motivar e possibilitar a sua participação em todas as fases do empreendimento. Um dos exemplos do programa de comunicação social, e talvez o carro-chefe desse programa, são as reuniões públicas, tal como está ocorrendo hoje. E normalmente elas são pensadas para o ambiente físico, né, para o contato direto, né? E agora a gente está realizando de forma virtual em função da Covid, né, a contaminação pelo novo coronavírus, e que colocou o mundo em pandemia. Então, essa condição nos impediu de que a gente realizasse a reunião pública de forma presencial, na Câmara de Vereadores, como a gente realizou em fevereiro passado, e, como eu falei, é o grande momento
do programa de comunicação social. Embora ele seja responsável por gerar outros canais de comunicação, esse é o momento presencial que a população pode tirar as dúvidas, pode se aproximar um pouco mais do canteiro de obras e da equipe de gestão ambiental. Divulgar a importância do empreendimento para o desenvolvimento local e regional, garantir o amplo e antecipado acesso às informações sobre o empreendimento, os impactos ambientais, sociais e associados e os planos de gestão ambiental e ambiental da construção do parque. Criar um canal de comunicação, como eu já tinha falado, né? E está repetido esse slide que se tirar. Programa de comunicação social. O cronograma dele é esse, tá? Vai ocorrer, como eu falei, com relação ao programa de educação ambiental também de 4 a 4 meses e vai acompanhar a obra até a sua finalização. Aqui, um pouco dos resultados da primeira campanha, né? A reunião pública ocorrida em São Geraldo do Araguaia e em Xambioá, né? Com a população participando, perguntando, tirando suas dúvidas, né? E até indicando mudanças que eles gostariam que ocorresse no processo de gestão ambiental, trazendo informações. Esse é um dos canais de comunicação, que são as caixas de sugestão. Acompanhadas de fichas de sugestão, elas são disponibilizadas nas prefeituras, né, no ambiente aberto, né, na recepção das prefeituras, que você pode acessar, colocar sua dúvida, fazer sua sugestão, fazer reclamação. Essa caixa de sugestão ela é aberta com uma periodicidade de 15 em 15 dias, em que são geradas respostas. Essas respostas são disponibilizadas através do canal WhatsApp, que eu também vou deixar o número aqui com vocês, né? Então, de 15 em 15 dias, as respostas, as perguntas, né, são disponibilizadas nesses canais. Canais de comunicação e entretenimento, né? A obra gera também informação e até a possibilidade de entretenimento. Se você estiver a fim de ver, por exemplo, o resultado da reunião pública, o resultado da educação ambiental, com alguns filmes que foram passados, algum material didático, você vai encontrar nesses canais. O número WhatsApp, né, 63 984 67 5244. O Instagram da Ponte Rio Araguaia BR 153PA_TO. O e-mail, né, que está atrelado ao site da Ponte, que é contato@ponterioaraguaia BR 153PA_TO.com.br. E o site da Ponte, que é www.ponterioaraguaia BR 153PA_TO.com.br, que vocês podem acessar e todas as informações vão estar disponibilizadas lá. E agora a gente conta também com o Spotify, que serão veiculados podcast por esse canal de comunicação também, sobre o empreendimento e sobre o processo de comunicação social e educação ambiental. Então, resultado do período para o programa de comunicação social. Resultado do período de fevereiro até agora, dos canais de comunicação WhatsApp, Ponte, site da Ponte, caixa de sugestão. Aqui, né, os resultados até esse período. E-mail foram poucos, caixa de sugestão também, não é um hábito que as pessoas estão acostumadas, né, mas a gente vai divulgar sempre, porque alguns, às vezes, não têm a facilidade de enviar essa dúvida por meio de WhatsApp e acha melhor escrever. O WhatsApp, a utilização dele é mais de 80%. Desculpa. Os assuntos são os seguintes: vagas, andamento da obra, elogios, o processo de desapropriação e assuntos variados, né? Então, o assunto vaga, o interesse pelo trabalho é muito maior, né? E do que os outros que foram listados aqui.
por razões óbvias, né? Tem sempre alguém que está procurando trabalho e se preocupa com esse processo de aquisição de emprego. O informativo também é um material que foi elaborado, né, trazendo as campanhas, trazendo o resultado, né, de todos aqueles programas que o Eduardo citou. Então, a gente trouxe aqui sintetizado de maneira clara, mais publicitária, apresentando como é que se dá o programa, por exemplo, de resgate e salvamento arqueológico, né? Como funciona a supervisão ambiental da obra. E o resultado de tudo que a gente executou até aqui, para que a população tenha conhecimento e funcione também como um processo de prestação de contas do que a gestão ambiental está fazendo. Mais uma vez, os canais aqui, para que vocês quiserem acessar, quiserem mandar perguntas, tirar dúvidas, fazer sugestões, são esses os canais. Só um instante. Eu vou tentar colocar só um pouquinho da cartilha de educação ambiental, né? Mas a maioria aqui já acessou, porque eu estou vendo que grande parte do público hoje na reunião é composta por professores. Vou tentar acessar ela. Tá aberta? Cancelou. Pronto, aqui está a caixilha. Desculpa esse tempo, a internet estava ruim. Está aparecendo a caixilha, Eduardo? Tá sim, Juliette. Então, teve uma pequena queda de internet, né? Por isso que demorou um pouco mais. Então, a caixilha é um dos produtos do Programa de Educação Ambiental, que é feito também em articulação com o Programa de Comunicação Social. E ela é pensada, como eu falei anteriormente para vocês, para a educação. Mas é um produto que, da maneira como escrevemos, da maneira como montamos, serve para qualquer um, inclusive para pessoas que trabalham com comunidade, pessoal do serviço social, pessoal da Secretaria de Meio Ambiente do município, pode usar esse material para levar informação para as comunidades, para aqueles espaços que não têm muito acesso a material didático, e ela, visualmente, ela ficou
por inclusão ou exclusão, ensinamos aos jovens que somos parte integral ou separado do mundo natural. Cabo 2006. Com base nessa percepção, apresenta-se, a partir da publicação da Cartilha de Educação Ambiental, uma ponte para a sustentabilidade, olhares para a construção a longo prazo de práticas sustentáveis. Aí traz toda uma caracterização, traz toda uma caracterização, né, da educação ambiental. Traz, como eu falei, a gente sempre se preocupa muito em elaborar esse material de educação ambiental, toda a equipe, com um olhar bem lúdico, para facilitar a leitura, para não ser maçante, não ser chato. Então, a gente sempre traz música, trecho de livros, né, alguma historinha. E também, nas oficinas, se utiliza muito o cinema e a música para ilustrar situações que a gente quer falar. A gente quer expor. Traz um texto do Amir Klink, falando sobre o processo de navegação, né? Apresenta a água como um elemento essencial à vida. Deixa eu colocar assim. Caracteriza ela como água potável, né? Oferecendo informações técnicas sobre a sua composição, fala do ciclo de manutenção da água, fala das maneiras de preservar esse elemento, a quantidade disponível no planeta de água potável, traz a bacia hidrográfica do Rio Araguaia, né, caracterizando a extensão e a área da bacia propriamente dito, a classificação das águas, importante para que você entenda tudo aquilo que o Eduardo falou sobre o programa de monitoramento da água, né, tem uma conexão com essa produção da Cartilha também. A utilização dela, né, de acordo com a legislação, o tratamento da água, como ele se dá até chegar na sua casa, né, na torneira, a água nos seres vivos e no homem, o consumo de água, como está distribuído em litros para cada tipo, e a legislação. E também traz uma referência aqui bibliográfica, né, de locais que você pode encontrar essas informações e ampliar. Por isso, como eu falei anteriormente, ela serve muito para o processo de educação, esse material. O outro material, ele está disponível, se você baixar o cursor do mouse, naquela parte de baixo dessa reunião, está escrito segunda reunião pública de comunicação social. Aí tem um clipezinho que está indicando anexo. Você abre lá, você vai encontrar o anexo da Cartilha, do folder de água, do folder de resíduos sólidos. E o anexo do informativo também, que você pode baixar. Mas, como eu disse, todo esse material também está impresso e está disponível na prefeitura e em outros locais. Só um instante que eu vou voltar a câmera. Agora, passei por todo o processo de educação ambiental e comunicação social, eu vou voltar a palavra ao Eduardo, né, para que ele faça algumas considerações, e se tiver como, o Rodrigo também pode passar um pouco sobre a questão da obra. Eu creio que existe alguma curiosidade relacionada a postos de trabalho, como é que faz para deixar currículo. E creio que as pessoas querem saber, e seria importante, Rodrigo, falar sobre essas questões aqui na reunião pública. Bom, com certeza, é muito importante essas informações aí para a sociedade. Então, nós estamos recebendo o currículo dos profissionais que desejam trabalhar com a gente lá no consórcio. Eles podem ser entregues tanto para o pessoal do Recursos Humanos lá, em dia útil, né? Se possível, do período das 7 da manhã até o meio-dia, e aí a gente retoma de 1
às 5h20 da tarde. Então, o pessoal que tiver interesse em trabalhar conosco, deixe o currículo lá com a gente, que ele vai ser analisado. É feita uma triagem lá para o pessoal do Recursos Humanos. Eles estão contratando pela capacidade técnica, é a principal condicionante, né, de contratação. E no momento nós estamos trabalhando com 60 trabalhadores. O pico da obra ele está para ser trabalhado com cerca de 180 a 200 colaboradores, de acordo com o que vai evoluindo a obra, né? Como a implantação da obra é feita por etapas, então esses trabalhadores são contratados de acordo com as etapas da obra, né? Então, a princípio, o principal caminho é deixar o currículo lá no canteiro de obras, no Recursos Humanos. Nós colocamos também uma caixa na portaria mesmo, caso a pessoa não queira ir até o Recursos Humanos, pode deixar o currículo lá, que ele é recolhido da mesma forma. Aí, para posterior análise e verificação primeiro tem que ver a questão se existe a ocupação em aberto, né? Então, a gente tem algumas condicionantes. A gente tem que ver, primeiramente, se tem a vaga para aquela posição. E aí, um segundo momento, é convocado para entrevista e seguindo naturalmente. Mas o primeiro caminho que é o pessoal de São Geraldo e Xambioá, que é o que a gente está priorizando para algumas ocupações, é deixar o currículo lá conosco. Tá certo? Hoje nós estamos com 60 trabalhadores, a maioria são de Xambioá e São Geraldo, a maioria dos trabalhadores nossos, e é dessa forma que nós estamos lidando com essa questão de contratação. Tá? Deixar o currículo, fazer um currículo bem elaborado, né, evitar ali os erros de português, mostrar todo o histórico de trabalho, a experiência que o trabalhador tem. E aí, caso tenha a ocupação em aberto, esse trabalhador é chamado para uma entrevista e vai passar por processos seletivos até chegar à questão da contratação. Certo, pessoal? Obrigada, Rodrigo. Eduardo, você gostaria de fazer algumas considerações, responder alguns questionamentos que eu vou passar depois para o Deusdete, para ele falar um pouco mais e agradecer a participação. Bom, Juliette, eu acho que a gente já explanou sobre os programas, você colocou a importância da educação ambiental, né, nesse início de atividade, a gente focou muito na água, também por ser, a gente comemorou do meio ambiente no início de junho, né, e a gente focou a água, porque ela é o principal cenário dessa obra, então os impactos maiores que podem acontecer vão ser na água, e a população tem essa preocupação, a gente já percebeu isso em outras reuniões, em oficinas, né, então por isso foi uma explanação um pouco mais extensa sobre a educação ambiental voltada para a água. Vamos então abrir agora para começar a tirar as dúvidas, quem quiser comentar, já fazer as perguntas, a gente vai tirando aqui. Vou pegar aqui lá em cima, deixa eu só buscar aqui, o Cristóvão, né, Cristóvão Torres tinha anunciado que talvez não poderia ficar até o final, então vou pegar a pergunta dele aqui. Ele fala assim, sobre o que está sendo encontrado no sítio arqueológico, apenas material da época da guerrilha ou outros materiais? Haja vista essa região é recorrente de minerais. Cristóvão e demais pessoas que têm essa curiosidade, eu não tenho muita propriedade para falar sobre arqueologia, eu acompanho o programa, mas os resultados é uma coisa bem mais técnica, né? A arqueologia é uma área bem não tão comum assim para a gente no dia a dia, mas o que eu já acompanhei, que eu vi a arqueóloga, né, comentando, e em alguns relatórios foi evidenciado, são materiais cerâmicos, né, são materiais líticos, que são pedras, é igual eu falei, às vezes passa despercebido para a gente, parece uma rocha, só que se o profissional, né, da arqueologia que avalia, ele vê que aquela rocha tem um formato meio que de corte,
aparentemente teve alguma coisa ali amarrada para fazer um machado. Então, assim, tudo isso que aparentemente é um material lítico, né, do grupo ceramista, que eles chamam, isso está sendo recolhido, que chama salvamento, para depois tá sendo feita uma análise detalhada em laboratório, com os profissionais. Então, assim, foi resgatado material do sítio, em São Geraldo, esse material está armazenado, e as últimas etapas do subprograma é fazer a catalogação desse material, de identificar a possível época, possível grupo, a quem pertenceu, quem residiu na área. Então, assim, são materiais arqueológicos, sim, porém, falta essa catalogarização. Lembrando que, quando falo em paleontológico, é quando envolve ossada, né, que pode ser humana ou animal, e isso eu posso já afirmar que não foi encontrado. Então, o material paleontológico que envolve osso não foi encontrado, mas material cerâmico, rocha, talvez uma cerâmica de vaso antigo, foi encontrado, mas não tem um resultado ainda de a quem pode pertencer, mas isso vai ser resultado do programa, que tem aí um cronograma de mais alguns meses. Eduardo, tem uma sugestão de que na próxima reunião pública a gente traga alguém do programa de arqueologia, né, para ele explicar um pouco esses resultados. Sim, é bem interessante, porque o monitoramento ele é constante, mas ele não traz tantos produtos ou resultados como os demais subprogramas, que o salvamento ele é muito importante, ele tem uma etapa ali de 6 meses e ele termina, então é ele que vai trazer esses resultados. Né? Lembrando que quando fala resgate de sítio, não é escovar toda a área, porque você pode ter um desgaste, né? Você não pode fazer exaustão de toda aquela área, você tem que ver o potencial dele, identificar ali o máximo e depois preservar. Alguém perguntou também desse material de educação ambiental, se ele está impresso. Ele tem impresso digital, e todos os dois formatos, eles estão disponíveis para todo o público-alvo possível. Trabalhador da obra, usuário da balsa, escola, comerciante, os barqueiros. Então, a gente tem esse material, já foi disponibilizado, na verdade, algum deles, digital, mas a gente vai mobilizar pontos mais estratégicos na cidade para a retirada dele impresso. Mas tudo isso que foi apresentado tem impresso, cartilha, folha, informativo. A gente pode estar mobilizando esse ponto mais estratégico, porque como a cidade, né, com 2 municípios e tem uma extensão somada grande, a gente talvez não consiga atender todo mundo de forma impressa. Questão de vagas aqui, o Rodrigo está por aí, que aí ele pode responder. Sim, Eduardo. Estão perguntando se vai ter serviço para mulher ou é mais para homem. Olha, a característica da construção, ela é mais para empregos masculinos. Mas isso não quer dizer que não seja contratada mulheres, né? Inclusive, nós já temos mulheres trabalhando no consórcio, são pessoas da região mesmo. E aí, o que a gente pede quando nós questionamos com situações desse tipo, é levar o currículo lá para a gente. Se enquadrar na ocupação, na vaga, a gente vai estar chamando, vai sendo entrevistado, né? Inclusive, em outras obras que nós tivemos mulheres trabalhando em centros de trabalho também. Então, com relação a isso, nós não temos problema algum. Nós só colocamos de acordo com a capacidade técnica. Isso aí é a única exigência que a gente tem. Quanto ao sexo, a gente não coloca essa divergência. É claro que tem algumas atividades que é voltada mais para o público masculino, principalmente aquela atividade mais pesada, de carregar peso. Essa atividade seria voltada mais para o público masculino. Porém, nós não fazemos nenhum tipo de divergência em relação ao sexo. Pode estar levando o currículo lá para a gente, vai ser analisado, e conforme havendo a ocupação e for feito um enquadramento, a pessoa vai ser chamada para entrevista e ela vai ter a oportunidade de se expor ali com a gente. Tá certo. Estão perguntando também vaga para jovem aprendiz, se vai ter. Sim.
É a mesma situação. A gente vai estar fazendo as contratações de acordo com a legislação solicita para a gente. Então, quando chegar o momento de contratação desse tipo de profissional, é interessante já ter o currículo lá em mãos, né? Que a gente vai estar analisando o material que a gente tiver lá em mãos e é a partir dali que vai ser feito um agendamento para entrevista e nesse sentido. Então, o mais importante para o pessoal que tem dúvidas com relação ao emprego é deixar o primeiro passo de toda a questão de trabalho, de emprego, é fazer um currículo bem elaborado, evitar os erros de português, colocar ali as experiências ali, se tiver referências ali é importante também, e estar encaminhando esse currículo para a gente e ficar entrando em contato, né? Isso aí também é uma dica, né, até que a gente dá para a pessoa estar sempre entrando em contato com a gente para ver as oportunidades que estão se abrindo, né? A construção de uma implantação de uma ponte é uma obra muito dinâmica. Então, ela constantemente está em mudança, constantemente está em evolução e constantemente está abrindo novas vagas de trabalho. Então, o pessoal tem que estar atento, que é uma obra relativamente, a gente fala 3 anos, mas é um tempo que passa rápido. E o pessoal da região tem que estar atento aí, caso tenha interesse em trabalhar, leva o currículo para a gente, entra em contato. E caso vai abrindo as vagas, o pessoal do Recursos Humanos vai estar fazendo o contato para as entrevistas. Certo, Eduardo? Só nessa linha, só seguindo essa linha aqui de vagas, estão perguntando também se tem vaga para engenheiro florestal ou técnico agropecuária. Acho que o Rodrigo já enfatizou a questão da demanda que manda, né? Às vezes a gente não tem previsão, mas pode ser que precise. Então, quem tiver já o currículo, né, encaminhado, já está com vantagem, já está com passo andado, vamos assim dizer. Como eu falei, a gente já fez um inventário florestal, já foi realizado o projeto de inventário. Então, assim, esse projeto demandou engenheiro florestal por conta da contratação da gestão ambiental. Mas já foi realizado, então já teve esse profissional. Então, como eu falei, tudo vai demandar de acordo com o desenvolver da obra. Talvez algumas atividades e profissionais não estejam previstos e sejam necessárias a contratação. Então, tá encaminhando o currículo e entrando em contato sempre que quem tiver interesse mesmo nessas vagas. Aí, só fechando aqui, a Camila perguntou quais as vagas disponíveis para mulher, mas é igual a que o Rodrigo colocou, não tem uma listagem de cargos e vagas, né, Rodrigo? Vai dependendo mesmo da experiência e está demandando na obra. Depende da experiência. Há pouco tempo houve a contratação de uma mulher que foi a técnica de enfermagem, tá? Para incluir no sistema de saúde e segurança do trabalho. E assim, como você também falou e a gente vem falando, né? Aí depender da experiência do profissional, ele tem que deixar o currículo, ele tem que se apresentar, mostrar a experiência que ele tem, e aí a partir dali que é feito a triagem, né, Eduardo? Sim. Tá, agora nós temos 2 perguntas que eu vou passar para o Deusdete. Tá ouvindo, Deusdete? Oi, Eduardo, tranquilo, estou ouvindo. Nós temos aqui... deixa eu procurar bem aqui. Peraí que eu perdi a pergunta. A Ana Rita pergunta, os levantamentos feitos pelos órgãos responsáveis, haverá necessidade de deslocamento das famílias que vivem próximo da construção da ponte? Quem será responsável? Se houver as prefeituras ou a própria construtora? E eu acho que já somando a essa pergunta, que é da mesma área, tem a pergunta... Eduardo, só um minuto, falhou um pouco aqui. Tem como tu repetir, por gentileza, a pergunta? Tá, qualquer coisa ela tá no chat aqui, do lado. Às 9h41 a Rita perguntou. Desculpa. 9h51 a Ana Rita Ferreira.
De acordo com os levantamentos feitos pelos órgãos responsáveis, haverá necessidade de deslocamento das famílias que vivem próximo da construção da ponte. Quem será responsável, se houver esse deslocamento, vai ser a prefeitura ou a própria construtora? Entendi. Aí tinha outra. Então, eu vou responder logo essa primeira aqui, Eduardo. Não será a prefeitura. Todo o pessoal que estiver diretamente envolvido na área de influência da ponte será indenizado, porque o DENIT hoje ele encontra-se com um processo de licitação para fazer essa desapropriação. E essa empresa contratada especializada nessa área de desapropriação, que vai ser contratada pelo DENIT, que vai fazer esse levantamento. E essas pessoas que serão atingidas pela área de influência da ponte serão indenizadas. Então, não cabe não é da prefeitura, no que tiver no decreto de utilidade pública, na área de influência da ponte dos acessos, como eu falei, está sendo contratada essa empresa para fazer essa desapropriação, fazer esse levantamento, catalogar os imóveis de quem está na área de influência e serão devidamente indenizados. Ok? Isso você acaba já também respondendo um pouco da próxima pergunta, mas se você quiser complementar, o Jonas Vargas, ele pergunta assim, tem alguma previsão para o pagamento da indenização e a desapropriação aqui em São Geraldo? Não, previsão, a gente não pode cravar, como eu falei, está sendo contratada uma empresa para fazer esse levantamento e fazer esse pagamento. Agora, cravar uma data, eu não posso, não tenho como, o DENIT não tem como cravar essa data, mas está sendo feito esse procedimento para a contratação da empresa e o devido pagamento das pessoas que serem prejudicadas, vamos dizer assim, que estão na área de influência da ponte. Mas uma data certa, cravada, a gente não tem ainda. Tá certo. Só para também o pessoal entender melhor, né, o consórcio, a construtora, está ali responsável pela ponte, e o que está à margem da ponte, que seria a faixa de domínio, né, ali a servidão, o DENIT está mais à frente, igual o Deusdete, né, falou, que está esse processo ainda de contratação para indenização. Então, só separar, assim, porque perguntaram prefeitura ou construtora, mas, na verdade, é o DENIT, que é um empreendedor da ponte, né? Isso. Assim, o que tiver na área porque tem, se salvo engano, tem uma área que está afetada diretamente pela ponte, que o consórcio já até fez um contrato de pagamento com uma senhora lá, que eu não ressalto o nome agora, mas existe esse contrato. No contrato, como eu falei na primeira reunião, no empreendimento, devido ao porte e magnitude do empreendimento, serão 5 contratos aí. 3 já estão celebrados. O consórcio construtor, que é responsável exatamente, exclusivamente pela construção da ponte, como o engenheiro Rodrigo falou. Tem o contrato da supervisora, que é uma empresa que nos auxilia na fiscalização da obra. Tem outro contrato já celebrado, que é o da gestão ambiental da Ambiente, que está fazendo essa atividade, que é responsável por nos auxiliar nessa parte de licenciamento, com os órgãos reguladores, fazer esses trabalho de monitoramento de fauna aquática, de água, essas coisas todas. E tem mais 2 contratos que ainda vão ser celebrados. Um é de construção dos acessos, que esses acessos terão 2.010 metros de ser construído. 310 do lado de Xambioá e 1.700 do lado... 310 do lado de São Geraldo e 1.700 do lado de Xambioá. E essa empresa ainda vai ser contratada para fazer esses acessos. E o 5º contrato é exatamente esse de desapropriação, que vai fazer esse levantamento e indenizar as pessoas que serão afetadas pela área de domínio da ponte. Tá certo. Então, é até importante a gente enfatizar a importância da reunião pública, porque a próxima vai ser daqui 4 meses. Então, se tiver já alguma resposta em relação a isso, vai ser apresentada já nessa reunião, que é o principal ali, é a comunicação mais direta que a gente pode ter e tirar essas dúvidas, mas nada impede também
de estar sendo informada a população por meio dos canais, esses informativos todos, qual é o andamento desse questionamento. Sim, então, com certeza. Então, essa reunião, a gente até reforça, a primeira foi bem mais introdutória, essa segunda a gente já trouxe um pouco de resultados da gestão ambiental, aí esses questionamentos mais de vagas, andamento da obra e indenização, é um processo, né, que está sendo caminhado. Então, a gente espera que na próxima reunião a gente já tenha mais retorno quanto a isso, para a gente estar trazendo para todo mundo de forma bem clara, né, atendendo aí a todas as necessidades. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Acho que tem mais alguém que tem alguma pergunta ou queira falar algo mesmo pelo microfone, que queira complementar ou contribuir. Eduardo, agora a gente poderia passar para o sorteio do boné, né? Hoje a gente vai sortear boné e lembrando, né, que na reunião passada, algumas pessoas que estavam nela também estão aqui, né? E aí a gente tem que ver como é que a gente vai fazer essa dinâmica para não ficar injusto. Tá, só esclarecendo para o pessoal, tem uma pessoa que está participando da reunião que está como apoio, né? Então, ela fez uma listagem de todas as pessoas participantes, né? Colocou numa planilha e foi, tá em ordem aleatória, não tá por ordem alfabética, não, tá aleatória, e a gente vai pedir para o Rodrigo, para o Deusdete falando alguns números, a gente vai falando o nome dessas pessoas. Aí, se coincidir com as pessoas que estavam em Xambioá e ganharam, aí a gente faz um novo sorteio, porque se a pessoa já foi sorteada, né, nada mais justo que dar a vez para a outra. E lembrando que tem gente de Xambioá participando aqui, porque essa reunião ela é pública, ela não é específica para a cidade, né, e na reunião de ontem, que foi para a população de Xambioá, a gente teve um probleminha de áudio, então alguns questionamentos da parte do DENIT a gente não conseguiu esclarecer, apesar de acho que ter sido só um. Então, por isso que tem gente de Xambioá participando aqui também. Então, vamos lá. São quantos do sorteio, Juliette, de boné e camiseta? 10. 10, né? Então, vamos aí, Deusdete, fala 3 números pra gente. De 1 a 60. 18. 18. Ludmila Araújo. Pode falar outro. 35 e 54. Peraí, 35 e 54. 35. O Edson Pereira Cunha. 54. Ana Rita Ferreira. Rodrigo, fala mais 3 números aí. O 7, 23, 49. E o 7 caiu eu. Então vamos para outro. 5. 5. Eva de Souza. E o 23 que você falou. Nájila Santos. E 49. Miguel. Não, Miguel é da nossa equipe. Marciana Pereira. Que era o 40. Ah, não, eu peguei o 48. Fala outro número. 42. 42. Jucirene Rodrigues. Então já foram 6, faltam mais 4. Quem pode falar aí pra gente? Acho que eu fala mais 2 e o Rodrigo mais 2. Então tá. Eu vou falar, Eduardo.
A Juliette... 11, 21, 41. 21, 41. E o Deusdete fala mais 2. 38 e 15. Peraí, então vamos 21, 41. Zeilda Vasconcelos. O 41. Marina Rodrigues. 38. Cirneide Rocha. E o 15, o último. Francisco de Assis. Bom, foram esses, a gente vai planilhar, depois a gente pode até disponibilizar pelo WhatsApp, quem tiver alguma dúvida, vou colocar o WhatsApp aqui para vocês, quem quiser entrar em contato. Lembrando que a gente ainda vai pensar na logística para deixar num ponto só e as pessoas retirarem esses brindes, né? Porque a gente, como a gente está em Xambioá, a gente precisa, né, fazer toda essa dinâmica para estar indo em São Geraldo, e a gente vai pensar num ponto estratégico. Vou deixar o telefone, quem quiser entrar em contato. A gente ainda tem que confirmar a questão de tamanho, porque a gente não sabe como foi feita a produção. Creio que tem muito tamanho M e G, então a gente não sabe como é que vai ser essa distribuição de tamanho, tá bom, pessoal? Acho que é isso, Juliette. O que mais que a gente pode... Eu vou passar para o Deusdete, agradecer a participação da população, né, falar o que ele quiser falar, e eu fecho a reunião, então. E você, Deusdete? Não, Júlia, é exatamente isso que você falou. A gente só tem a agradecer, a gente espera que na próxima reunião tenha mais e mais gente, assim, que possa vir e contribuir, pode fazer, igual estão os canais abertos aí, podem fazer sugestões, reclamações, elogios, perguntas, dúvidas, que tem todos esses canais aí que a gente vai estar prontos para responder esses questionamentos da população. É só isso, Juliette e Eduardo. Então, gente, Eduardo quer fazer um agradecimento? Só mesmo concluir agradecendo a presença de todos, foi muito bom esse encontro, deu até um público esperado, assim, devido a essa nova ferramenta que é nova para todo mundo, é um desafio para todo mundo, né? Então, agradecer e fico à disposição, coloco à disposição aqui a supervisão, a gestão ambiental para tirar as dúvidas. Deixei o telefone aqui no chat, quem quiser pode mandar mensagem para terminar de esclarecer algumas dúvidas, né, perguntas e outras informações. Então, muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Então, gente, muito obrigada. Eduardo, rapaz. Oi. Pode falar. Cristóvão. Você falou meu nome aí, eu acho, no final aí, agora há pouco. E eu estava aqui falando com um cliente aqui e acabei não sabendo o que é. Eu vi que foi ganhar alguma coisa, foi? Cristóvão. Não, eu tinha só... Não, Cristóvão, o seu não foi sorteado, não. Eu tinha só respondido a sua pergunta. Ah, tá. Você vai ouvir. Tudo bem. Tudo bem. Um abraço, Tomás. Tá desculpando aí. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença nessa sala virtual, né? Pedir desculpa se houve algum entrave, são coisas que vão ocorrer, a gente não é a ferramenta que a gente domina 100% como a presencial, né? Estamos aprendendo. Espero que todos tenham gostado da reunião pública. Ela também é feita por todo mundo. Vocês também podem sugerir pautas para essa reunião pública, né? Ela é oficial, então ela pode receber pautas de algo que vocês considerem relevante, né, para a próxima reunião que vai acontecer em outubro. Não sabemos se a próxima ainda vai ser virtual, né, ou se vai ser presencial. Vai depender de como esse processo de pandemia se desenvolva ou se a gente consiga superar essa fase.
Então, muito obrigada a todos. Tenham um bom dia, uma boa semana e esperamos contar com vocês nas próximas vezes. Um grande abraço. Obrigada.